capítulo 6, mas são alguns versículos. Depois nós vamos para o capítulo 7, também são alguns versículos. É porque é o pano de fundo para entender toda a história daqui, desse momento do livro de Juízes, tá bom? Então, capítulo 6, verso 1 diz: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Versículo 2: prevalecendo os midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa e com medo dos midianitas, fizeram covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Versículo 6: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel a Deus, ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito vos fiz subir, e vos tirei da casa de servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de quantos oprimiam, e os expulsei diante de vós, e a vós dei a tua terra. E vós disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido a minha voz. Então, versículo 11: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abzerita. E Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para salvar os midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Versículo 22: então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ah, Senhor, pois vi o anjo do Senhor face a face. Versículo 36: e disse Gideão a Deus: se has de livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que porei um novelo de lã no caminho. Se o orvalho estiver somente no velo amanhã cedo e toda a terra estiver seca, então conhecereis que has de livrar Israel da minha mão, através da minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia levantou de madrugada, apertou o novelo de lã, e do orvalho que espremeu do novelo de lã, encheu uma taça de água, e o demais do local estava seco. E Gideão disse a Deus: não fique nervoso e furioso comigo, não se levante contra mim a sua ira, se ainda pedir mais uma prova. Rogo-lhe que dessa vez faça o contrário, a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco e toda a terra fique orvalhada. E Deus assim fez naquela noite, pois só o novelo de lã estava seco. Capítulo 7, verso 2: e disse o Senhor a Gideão: há muito povo que está contigo para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso, covarde, volte para suas casas, retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. E naquele dia voltaram 22.010 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda é muita gente, ainda é muito povo. Faça todos eles descer as águas, e ali provarei. E será que aquele que disser, que eu te disser, este irá contigo, este irá contigo. Porém, todo aquele que eu disser, esse não irá contigo, esse não irá contigo. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a língua, como lambe um cachorro, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos para beber. E foi o número dos que lamberam, levando
a mão na boca, 300 homens. Todo o restante do povo se abaixou de joelhos para beber água. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, vos livrareis e darei os midianitas na sua mão. Portanto, todos os demais retirem-se, cada um para o seu lugar. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvado seja o nome santo do Senhor, Pai amado. Eu te peço nessa hora graça, misericórdia, e o Senhor fale conosco em nome do Senhor Jesus. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que o nome seja glorificado, e abra, Senhor, o nosso entendimento. Em Jesus Cristo nós oramos, amém. Você pode se sentar. Eu resumi, porque os capítulos eles são de alguma forma longos, né? O capítulo 6 ele tem 40 versículos, o capítulo 7 tem quase 30, então não daria para ler tudo, porque nosso tempo aqui é curto. Mas eu tentei resumir, eu vou dar uma introdução para vocês entenderem o que estava acontecendo. Aqui são 3 fases nesse evento de juízes, no período de Gideão. Gideão que vai se chamar depois Jerubbaal, ou seja, aquele que contendeu contra deuses e não contra Deus. A primeira fase é quando aparece um anjo, né? Depois de Deus ver o opróbrio, e esse opróbrio, ele acontece no momento em que Israel estava sendo oprimido por uma nação vizinha, a nação de Midian, que são os midianitas, eles estavam oprimindo Israel. Israel se enfraqueceu muito, Israel estava passando por um processo complicado, e aqui, essa primeira fase é quando o anjo encontra Gideão malhando trigo no lagar, ou seja, ele está malhando trigo num espaço, né, num lugar profundo, onde se trabalha com uvas e não com trigo. E Gideão ele se surpreende com a presença aqui do anjo, né? E então ele vai, é anjo mesmo? Então eu vou provar você. Você está disposto, e o anjo falou: não pode fazer o que você quiser, não tem problema. E nessa mesma noite, Gideão ele recebe, ele prova o anjo, ele percebe que aquilo vem de Deus. Então naquela mesma noite ele recebe a orientação para quê? Não li aqui no texto, mas depois vocês podem ler em casa. Ele vai até os altares dos deuses pagãos e ele destrói tudo, né? Inclusive altares que o seu próprio pai Joás tinha feito para o deus Baal. Então, e ali no lugar, Gideão edifica um altar em Ofra e consagrou, dando o nome: o Senhor é paz. Bom, essa é a primeira fase. A segunda fase da história de Gideão está no verso 36 que nós lemos. É sobre a libertação de Israel. Senhor, se o Senhor vai mesmo comigo nessa parada, eu vou fazer outra prova com o Senhor. Então, eu vou pegar um novelo de lã, vou colocar aqui no meio do quintal. Como está orvalhando muito à noite, amanhã cedo, o que eu quero? Eu quero que esse novelo, único, só ele, esteja encharcado, e o resto, toda a região, tudo seco. Tudo bem? O Senhor falou: tudo bem. No outro dia, Gideão foi lá, escreveu aquele novelo de lã e encheu uma taça, e tudo estava seco ao redor. Aí ele fala para o Senhor: Senhor, não fica bravo comigo não, só que agora eu quero o contrário, eu quero que o novelo esteja seco, tudo molhado. E Deus, com aquela paciência: tudo bem, Gideão, vamos embora. Então essa é a segunda fase, onde ele por mais 2 vezes ele provou Deus. E a terceira fase é agora, onde nós lemos aqui, quando Deus, né, pede para Gideão selecionar os homens que vão realmente tirar Israel das mãos do inimigo. Então aqui é o período dos 300 homens selecionados. Então aqui são 3 fases. Eu não quero me alongar muito nos detalhes da história de Juízo, apenas dizer que era um dos momentos mais sombrios, tenebrosos que Israel estava passando depois da morte de Josué. Período que vai começar com Josué e vai terminar lá em 1 Samuel, quando Samuel vai ungir o rei. Esse período ele é cerca de 300 anos. Foi um período que durante o dia as pessoas adoravam a Deus e à noite sacrificavam demônios. Para você ter uma ideia, como o povo estava totalmente desviado.
E Deus levantava um homem, daqui a pouco a palavra do Senhor começava, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E Deus, deixa com que o povo seja abatido pelo inimigo, mas daqui a pouco o povo clama, e Deus levanta um outro libertador, e daqui a pouco aquele também fez o que era mal aos olhos de Deus. E Deus, com toda essa paciência, chegou o momento dele levantar Gideão. Ele levanta Gideão para um projeto. E aqui, meu irmão, pensa num povo difícil de ser governado, e pensa num governo corrupto, um governo complicado. Veja como começa o capítulo 6, no verso 2: e o povo vivia se escondendo em covas, em buracos. O povo vivia se escondendo. Eles não poderiam ter a sua casa, não poderiam ter a sua plantação, não poderiam cultivar nada, porque o inimigo vinha e tomava. O versículo 3: o que plantava o inimigo tomava. O que plantava ele tomava e depois destruía. Versículo 4: os animais que criavam eram tomados também pelo inimigo. Olha a opressão. Versículo 5: os inimigos vinham como gafanhotos, devorando tudo, e depois de saquear, destruía a terra. E o versículo 6, que é o que nós lemos: Israel empobreceu muito pela presença do inimigo. Muitas vezes a gente pensa: por que as coisas não andam dentro da minha casa? Por que as coisas não prosperam dentro do meu lar? Por que as coisas não caminham de uma forma positiva dentro da minha família? É bom a gente fazer essa análise. O livro de Juízes, ele nos leva, ele nos empurra a pensar desse tipo, a buscar uma resposta para aquilo que está acontecendo na minha vida. Por que as coisas não estão encaixando? Por que há tanto problema? Porque há tantos inimigos se levantando contra a minha vida, contra o meu casamento, contra meus filhos, contra minhas finanças, e por aí vai. É importante a gente descobrir qual é o midianita que está ali dentro. O que está saqueando? O que está fazendo empobrecer? O que está fazendo com que as coisas não andem? O que está fazendo com que você se esconda? O que está acontecendo dentro do meu lar que está fazendo com que você arrume atalhos, ou então se torne um dissimulado dentro de casa? Israel empobreceu muito pela presença de um inimigo dentro de Israel. É difícil imaginar hoje que uma das nações mais prósperas da terra hoje, se não a mais próspera hoje, ter passado um dia por isso. É difícil imaginar. Israel hoje, o que é Israel hoje? O centro nervoso da tecnologia, da produção, da inteligência, de satélite, e disso, daquilo, com muito dinheiro no caixa. Um dia passou por isso. Passou. Por quê? Eles são o que são hoje. Há coisas que nós fizemos no passado que de alguma forma trouxe algum tipo de prejuízo para a gente. Sim ou não? Eu fiz algumas coisas na minha vida, tomei algumas decisões erradas, andei com gente errada, fiz um monte de besteira lá atrás, que de alguma forma trouxe algum prejuízo. E você também, com certeza. Há coisas na nossa vida que a gente faz, que as coisas acontecem na nossa vida, e depois a gente fala: puxa vida, se eu não tivesse ido por aquele caminho, se eu não tivesse tido uma amizade com aquela pessoa, se eu não tivesse entrado dentro daquela instituição, sei lá, né? E o que traz algum tipo de prejuízo? Mas o que nós fazemos? O que você fez com essas experiências negativas do passado? O que eu fiz com aquilo que deu errado na minha vida? Eu digo uma coisa para você: não acredite. Algum motivo tem isso. Alguma coisa boa você tem que tirar disso, cara. Você não pode ficar com prejuízo. Falar: não, isso aqui foi um prejuízo irremediável. Não, algum benefício você tem que arrancar daquilo. Alguma coisa você tem que produzir, né? Tendo em cima dos escombros de algo que foi negativo na sua vida. E o que você fez com as experiências negativas pelas quais você passou? Israel, sabe o que fez? Aprendeu com os próprios erros, aprendeu com o passado, e começou a fazer o quê? Temer a Deus. Amém, amados? Começou a temer a Deus. O inteligente,
é aquele que aprende com os erros. Esse cara é inteligente, eu aprendi. Não caio mais, não é mais burro o suficiente para cair na mesma lambança. Esse é inteligente, mas o sábio que está muito acima do inteligente, o sábio ele aprende com o erro do outro. Falou, opa, não, eu não. Eu tô ligeiro. Aconteceu com fulano, comigo não vai acontecer, então esse é sábio. Amém? Irmão? Então o que aconteceu? Israel aprendeu e passaram a temer a Deus. Israel que é hoje, meu irmão, porque teme a Deus. Versículo 7, o que eles fizeram, pastor? Primeira coisa, clamaram ao Senhor, clamaram. E é lindo, porque quando você clama, Deus ouve. Não há um monólogo, é um diálogo com Deus. Quando você conversa com Deus, ele vem ao seu socorro. Versículo 8, Deus envia ali um profeta aos filhos de Israel, dizendo que Deus está vindo com socorro. E o socorro veio, e um anjo veio e levantou um libertador na terra, que foi Gideão. Então, eu queria falar um pouquinho dessa primeira fase. A primeira fase foi o encontro do Senhor com Gideão. Situação crítica que Gideão estava fazendo o quê? Como que ele estava aqui quando o anjo encontrou? Malhando trigo no lagar. Eu digo para você, lagar, para quem conhece um pouquinho de agricultura, sabe que lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de pisar uvas, de espremer uvas. Às vezes nós procuramos sair de algumas situações para não perder e a gente se adapta às nossas condições, à nossa realidade. Não adiantava, querido, continuar malhando trigo aonde se malhava trigo, lá no celeiro, porque o inimigo já estava indo lá direto. O que ele fez? Ele falou assim: não, o lagar é longe do celeiro, então eu agora vou malhar trigo no lagar. Não é tempo de uva, ninguém vai lá no lagar procurar. E assim ele fez. Então muitas vezes nós temos que procurar mudar o jeito das coisas, mudar algumas situações, né? Para aquela coisa não ficar dentro da rotina, e entrou no sistema, no ciclo vicioso da rotina, muitas vezes a gente se torna escravo daquela situação. Hoje nós vivemos num país que não foi invadido por midianitas, mas nós vivemos num país, num sistema que leva boa parte dos nossos ganhos e não nos dá nada, praticamente nada em troca. Eu li um estudo pelos cientistas políticos, financeiros e por aí, eles disseram o seguinte, que no período de maio, abril, maio, até de janeiro a maio, o que você ganhar, que você ganha no ano, é para pagar o governo. É na casa de 30, 35, de tudo que você recolhe, de tudo que você ganha no ano, vai para o governo. Ou seja, se você fizer as contas, é um terço, né? Daquilo que você ganha, vai para o governo. E ele não te devolve praticamente nada. Então, o que acontece? Nesse momento, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos nos adaptar. Precisamos parar muitas vezes de malhar trigo no celeiro e malhar no lagar. Como, pastor? Você está passando por um processo, ali é tudo contado na ponta do lápis. Meu irmão, gastos exagerados. Num país de economia débil, como o Brasil, vai fazer falta lá na frente. Amém? Investimentos hoje, sem ter certeza de retorno a curto e a médio prazo, é quase uma loucura. Olha a doideira, meu irmão. Já foi o tempo de você esperar lá na frente. Não, isso lá na frente vai dar, um dia vai trazer retorno. Se a coisa não for a curto e a médio prazo, é bom repensar. Eu, quando estava preparando isso aqui, eu lembrei de um período que eu morei em São Paulo em 82. Aí eu juntei um dinheirinho e voltei. Minha mãe estava pedindo para eu voltar, eu voltei. 7 meses eu tinha ficado fora. E quando eu voltei, coloquei dinheiro para procurar serviço e não encontrei. Não encontrei. Cidade pequena, muito difícil arrumar emprego. E eu procurei, gente. Eu nunca fui ficar parado, eu sempre ralei para procurar emprego. E eu procurei e não achei. Aí eu falei, não, peraí, eu estou com esse dinheiro aqui, é pouco. Mas também eu preciso fazer alguma coisa para melhorar o meu currículo.
Aí eu peguei aquela dinheirama toda, que cabia dentro da carteira, pra você ter ideia. E investi tudo no curso da datilografia. Hoje, você fala da datilografia para a moçada hoje, eles estão risando sua cara, meu irmão. Mas, quando eu fui preencher um currículo numa rede da General Motors, depois que eu fui fazer lá, perguntaram lá, tem datilografia? Nos currículos hoje tem esse negócio, tem datilografia? Não, no meu tinha. Tem datilografia? Eu assim, mas bem metido mesmo, coloquei assim. Foi um dos motivos pelo qual foi aprovado, eu tinha datilografia. Ou seja, eu esperei um retorno a curto e a médio prazo veio. Ou seja, agora se você fica com aquele recurso e vai gastando, você faria o curso? Não. Você teria conseguido um emprego que startou a minha vida profissional daí para frente? Não. Então são coisas que muitas vezes a gente tem que se adaptar. 1/3 dos impostos hoje, dos ganhos do brasileiro hoje, fica com o governo. 2/3 o brasileiro vai ter que se virar com educação, com saúde, com segurança, com transporte, coisas que o governo deveria suprir com 1/3 que ele fica. Nós estamos muitas vezes sendo obrigados a malhar trigo no lagar. Mas isso aqui é só para a gente entender o que Gideão estava passando. O que eles faziam, vinha um povo e roubava. O que eles produziam, vinha alguém e tomava. O que eles faziam, o que eles se esforçavam, o que eles trabalhavam, vinha alguém e dissipava. Gideão então ele se surpreende com a presença do anjo, no versículo 11. E ele recebe uma notificação do céu, que ele seria o libertador de Israel, que Deus seria com ele. Como nos dias de hoje, meu irmão, a gente vê em um monte de lugar aí a visita de anjo, não é verdade? O pessoal hoje está falando de anjo, de vez em quando eu recebo algumas mensagens no celular, e você vê aquela voz rouca da missionária, do pastor. Essa noite, às 3 horas da manhã, eu recebi uma mensagem do anjo, tal, né? Então eu tenho recebido muita mensagem de anjo. Temos sido inundados aí hoje por visitas de anjo toda hora. É o anjo que vai virar o cativeiro do Brasil, pois Deus já não aguenta mais tanta roubalheira. É o anjo que vai enviar um meteoro para destruir parte da população da terra. Esse tempo atrás mandaram uma dessa também para mim. É o anjo que vai fazer romper a 3ª guerra mundial, está levantando agora o anticristo. Gente, eu já estou cansado de ouvir tanto falar em anjo. Mas como em nossos dias hoje, naquele tempo, fazia tempo que Deus não se manifestava, e com certeza havia muitos falsos profetas, porque isso tudo para mim é falso profeta hoje, que dizia, eis que te digo, assim diz o Senhor, né? Então naquele tempo não era muito diferente não. E isso me preocupa muito, porque o Brasil precisa ser curado. O crente hoje precisa ser curado. Ele não precisa de fantasia. O homem e a mulher de Deus hoje precisa ser tratado por Deus. Tem que parar de ficar esperando em anjo. Tem que parar de ficar esperando o retorno da promessa que foi feita. Tem que parar de ficar com essa balela do desafio que eu fiz na igreja, que o pastor disse que se eu desse 10, Deus iria me devolver 100. Isso é balela, querido, isso é mentira. Vamos parar de acreditar nessa besteira, nesse besterol. Vamos colocar a nossa fé no Senhor Deus, que fez o céu e fez a terra. Você não precisa de profeta, você não precisa de anjo, porque foi quebrado, meu irmão, o véu se rasgou de cima a baixo, e agora você tem livre acesso ao Santo do Santo para falar direto com Deus, sem precisar de intermediário. Porque é um tal, deixa eu tocar no terno do profeta, coloca a mão na minha cabeça, expulsa esse capeta para lá, empurra esse para cá. Meu irmão, cadê Deus na tua vida? Você está dependendo de homem? Tem gente que não dá um passo, se o profeta não falar, se o profeta não autorizar. Você está comprando com o profeta? Então essa escama tem que cair dos olhos do homem e da mulher de Deus, gente. A gente tem que ser vida, a gente tem que ser palavra de Deus, a gente tem que ter vida no altar, a gente tem que colocar a nossa vida diante do Senhor, para que o midianita ele não venha roubar o que a gente tem. Amém, irmãos?
Eu estava tentando ouvir esses dias uma palavra. E eu mudo de estação. Essa não dá. Não, essa aqui não. Começou a falar de brinco, cabelo curto, esse negócio de todo, inferno. Eu não quero ouvir palavra, gente. Para. Aí eu estava tentando achar uma rádio para ouvir alguma coisa boa. Comecei a procurar. Aí eu achei uma rádio de Campinas. Uma igreja de Campinas estava pregando, né? E aí começou. Aquilo me subiu o nervo, gente, porque às vezes você é um homem, você é uma mulher de Deus, mas aquilo vai subindo, né? Vai ficando vermelho, assim, igual a minha, fica às vezes, vai subindo o negócio, né? Eu falei, não, eu vou ver até onde vai essa balela. Mas eu deveria ter desligado, porque uma igreja enorme, gente, estou falando, não é uma igreja pequena não, é uma igreja grande. Naquela conversa no rádio, eu digo, Espírito Santo, olha, acaba de me revelar aqui no meu ouvido. Eu falei, mentira desgraçada, que jeito um incrédulo igual eu vai acreditar num miserável desse? Eis que acaba de me revelar que 9 pessoas vão pegar o telefone agora, aleluia, e vão ligar, e vão entrar nesse desafio junto comigo agora com uma oferta especial. Imediatamente, querido, 9 pessoas desesperadas. E passou das 9, não, mas serve também, serve, é 11, é 10, 15, 20, 30 pessoas, não, hoje mudou, agora vai mais 9, e vamos para cima. Eu falei, que anjo confuso. Aí você começa a entender as coisas. Isso é balela, gente. Balela, traz o cara aqui para conversar comigo. Manda esse miserável pôr a mão na minha cabeça, para ver se sai alguma coisa. Se eu pôr na dentro, cai. Isso é midianita querendo te roubar. Isso é midianita tirando o que você tem. E sabe o que vai acontecendo? Ele vai trocando a sua fé que você tem em Deus, que você tem em Jesus, ele vai trocando por uma fé falsa, para você ter uma fé nele, no que ele fala, nas palavras dele, no homem. Isso é maligno. Isso não vem de Deus. Pergunta para mim se eu conseguir tirar 1 minuto de palavra, de Bíblia, da voz daquela pessoa que estava pregando. Não, querido, não consegui nada, não me edificou em nada. Discernimento, querido. Muitos, quando vêm para uma igreja, vêm para Jesus, Senhor, eu quero os dons, quero todos. Você que tem um pacote aí, manda todos. Não? Quero falar em línguas, quero dom de interpretação, quero revelação, profecia. Amém. Glória a Deus. Você pode pedir, porque os dons realmente eles estão à sua disposição. Mas eu te imploro, no nome do Senhor Jesus, no século 21, o primeiro dom que você deva pedir ao Senhor é o dom do discernimento. Para você não ser uma vaquinha de presente que balança a cabeça, aceita tudo, que adianta, fala em línguas, profetiza, faz de tudo, mas não entende. Quando você está sendo enganado, quando você está sendo ludibriado, eu tenho uma palavra para você: a casa cai um dia, viu, meu irmão? Como eu tenho visto cair nesses 20 anos praticamente que eu sirvo ao Senhor. Aqueles que diziam ser, na verdade, eram, mas não do Senhor. Desabafei, pronto, agora vai. Olha o que Gideão faz. Vê se esse menino tem juízo. Olha o que ele faz. Gideão não está botando muita fé no anjo. Capítulo 7, 6, 11. Então, o anjo do Senhor lhe disse, apareceu o anjo e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Olha que o anjo já chegou falando para Gideão. O Gideão lhe responde: ah, Senhor, meu Senhor, se o Senhor é conosco mesmo, como que tudo isso aconteceu, nos veio? E o que é feito de todas as maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: não fizemos subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos do inimigo. Olha o Gideão. Gideão está acreditando aqui no jogo. Gideão aqui não está botando fé no anjo, não. Aí ele diz: se é anjo mesmo, permita que eu prove o Senhor. Eu vou lá preparar um presente, versículo 4, 5 para frente, e a hora que eu voltar, o Senhor tem que estar aqui. E o Gideão ele vai lá, né? Busca o presente, na verdade era um cabrito com pães e por aí vai. O anjo esperou, a comida chegou, o anjo tocou com o seu cajado, tudo subiu, a fumaça subiu, era realmente um anjo. Então essa é a primeira fase.
de toda a história. A segunda é que Gideão, para aceitar a proposta, o que Gideão faz? Ele prova o Senhor de novo. A primeira vez ele fez o quê? Provou. Se é anjo mesmo, espera. Se é anjo mesmo, eu vou colocar as coisas aqui e o Senhor vai ter que comer. E aconteceu assim. A segunda agora, olha Gideão, você vai tirar o povo das mãos do inimigo. Tá bom, então aí vem o versículo 36. E aqui Gideão, na segunda fase, Gideão vai provar Deus mais 2 vezes. Lembra a história do velo de lã? Encharcado, depois o velo de lã seco, e ele faz. Deus é tão bom, meu irmão. E aí sim é a palavra de Deus. Deus é tão bom que Ele deixa ser provado por você, sim. Não é desrespeito, não é falta de fé, não, querido. Porque nós somos débeis, nós somos fracos, e às vezes a gente não está acreditando que aquela história vai mudar. A gente não está botando muita fé que Deus vai virar esse cativeiro. Eu digo para você, faça a prova com Deus. Pode. Não é pecado? Não é. Porque Deus é Deus, Deus é Pai, meu irmão. Deus é tão bom que Ele se deixa ser provado. Tomé, o que aconteceu com Tomé? Tomé chega, os meninos na tatu lá, Tomé, você não sabe quem esteve aqui? Deus, Jesus esteve aqui. Ah, não acredito. Eu só acredito se eu colocar a mão nas suas feridas. O que Jesus faz? A primeira vez que Ele encontra o grupo reunido, fala, Tomé, vem cá, eu deixo você provar. Coloque a mão, coloque a mão. Isso é Deus, meu irmão. Deus não vai ficar bicudo com você, não. Vai ficar chateado com você, não. Tem coisas, tem inquietações na sua vida, na sua alma, que precisa de respostas, precisa de socorro. E nada melhor do que recorrer, não ao profeta, não ao semideus, não, meu irmão. Recorre ao Senhor e Deus, Ele te dará a resposta que Ele tem para você. E muitas vezes é não. Porque não para Deus também é resposta. Porque Deus, Ele não quer te agradar. Ele não quer fazer as coisas para te agradar. Ele quer fazer as coisas para te salvar, para te libertar, para te melhorar. O homem não. O homem, tudo que muitas vezes ele vai fazer é inclinado a te agradar. Amém? Irmão, o que acontece? Deus, Ele se deixa ser provado. E eu estava pensando aqui, Deus, Ele deixa a gente provar Ele. Agora, tem pessoas que não aceitam não, ser provado, de jeito nenhum. Tem gente que chega para você e fala assim, me empresta um cheque. Você não pode perguntar para quê não. Ou então você não pode dizer, você vai me pagar depois. Não. Tem gente que chega para você e fala assim, pode ser meu fiador? Você não pode questionar. Olha, me empresta o seu cartão. Muitas vezes, meu irmão, se você questiona, em algum momento, antes de emprestar, o irmão já fica bicudo. Não confia em mim? Eu sou crente? Meu irmão é crente? Então vamos pensar de novo, então. Porque hoje está complicado. Está complicado. O que eu vejo de gente, irmão, né, dando calote, irmão, que chega para mim, me dá nojo. Meu irmão, Deus que é Deus, deixou ser provado, deixou ser questionado. Agora vem um comedor de arroz e feijão e não quer ser questionado. Dá licença, né? Você tem todo o direito de questionar, sim. Se você tem, né, o direito de chegar na presença daquele que é eterno, daquele que é bom, daquele que é justo, daquele que é verdadeiro, daquele que não engana, daquele que é fiel, e prová-lo, você pode fazer isso também com o irmão. Você pode chegar, meu irmão, mas você vai me devolver quando? Você vai me pagar quando? Isso não é ofender não, tá? Então assina aqui. Então vamos fechar, mas é assim, tá? E se a pessoa ficar bicuda, já ficar nervosinha, já ficar, meu irmão, cai fora. Isso aqui é a questão da aprovação. Terceira fase da história que eu li para vocês foi a seleção dos 300. Gideão aqui ele faz uma convocação para a obra de Deus. E aqui eu queria segurar você um pouquinho nessa parte. A obra de Deus, ela precisa ser feita, seja pequena, seja grande, mas ela não é feita por um homem sozinho, ela é feita por um exército. Uma grande nação, ela é dirigida não só por um homem, mas todo por um ministério, todo por um grupo, todo por um corpo, né? de gente que trabalha. Uma empresa, ela não é administrada sozinha, ela não consegue produzir sozinha, ela precisa
de um grupo, ela precisa de gente. Então, para libertar Israel, Gideão ele faz a convocação para a obra. E Gideão ele precisa de um exército de homens dispostos a ver Israel liberto das mãos do inimigo. E de repente, quando ele toca a trombeta, gente, aquele mar de gente, contou 32 mil pessoas, 32 mil homens, com idade de 20 anos para cima, né? Que sacam espadas, né? 32 mil. O Gideão falou: ganhamos. 32 mil, então beleza, vamos para cima, partir para cima. Deus falou: Gideão, é muita gente. É muita gente. Gideão, dá um grito no meio da galera aí. Os covardes, os tímidos, os medrosos, é bom ir embora, porque lá vai ser difícil. A batalha é complicada. Não sabemos se nós vamos voltar vivos. De repente ele olhou, tinha ido 22 mil embora. Ele contou 10 mil só sobrou. Covardes, os medrosos, os tímidos vão embora. Não querem fazer a obra. Não tem medo. Eles temem que alguma coisa pode dar errado. Então não se iluda, meu irmão, com quantidade. 32 mil queriam ver Israel independente. 32 mil queriam ver a paz reinar novamente. Mas 32 mil, dos 32 mil, 22 mil eram covardes, que na hora de enfrentar o problema iriam retroceder. Isso já aconteceu comigo. Já fiz algumas coisas na minha vida que eu chamei muita gente, estamos juntos, vamos embora, mas na hora que a coisa pegou para acontecer mesmo, deu para contar em uma mão. No momento que eu vi sobre o projeto, saíram fora. Sobrou quantos? 10 mil, ficaram 10 mil. Gideão falou assim: olha, 10 mil ainda dá uma briga boa. Acho que a gente consegue vencer os midianitas com 10 mil, com a ajuda de Deus. Os covardes foram embora, mas de repente Gideão percebeu que desses 10 mil, 9.700 não eram covardes, eram relaxados, displicentes e irresponsáveis. Deus fala assim: leva todos eles para a lagoa. Entra todo mundo e fala assim: vocês vão beber água agora. Aqueles que se ajoelham e vai beber água, leva a mão na boca. Esses você tira do lado. Aqueles que bebem água, lambendo igual cachorro, olhando para os lados, esse você tira a parte. De repente, Gideão está contando e ele já está desesperado, porque está baixando o número. De repente ele chega à conta de 9.700 que se ajoelharam de forma relaxada, sem prestar atenção no que estava acontecendo ao redor. Falou: vocês vêm para cá. Quanto sobrou aí? 300. Então esses dois grupos não servem. Primeiro, os covardes, e o segundo, os irresponsáveis. Agora eu pergunto para você: com 300 homens dá para ganhar uma guerra? Com um monstro de um exército igual dos midianitas, porque a palavra diz que eles vinham igual gafanhoto, um exército de gafanhotos? Eu tenho uma palavra para você, meu irmão: quando Deus está no negócio, você é capaz de ganhar qualquer guerra com um homem só. Não precisa de 300. Davi sozinho pôs um exército dos filisteus para correr. O exército que já vinha perturbando Israel 40 dias, e aquele menino de 17 anos, sozinho, ele derruba o ponto forte dos filisteus. E aí acabou o ponto forte. Então, meu irmão, não acredite naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Quando a obra é de Deus, nada poderá impedir. Nós estamos com um projeto aqui, vocês estão sabendo do que está acontecendo. Você não foi atrás? Não, que é a obra de Deus. E quando o senhor vai? Não sei, quando Deus tocar no meu coração. Pastor, mas já está todo o exército pronto, já está tudo certo. Não, mas segura mais um pouco. Lembra quando Davi foi atacado pelos filisteus? Ele orou ao Senhor e o Senhor disse: Davi ora ao Senhor e diz: Senhor, eu devo sair contra os filisteus agora? E Deus falou para Davi: sai, porque a vitória é sua. E Davi sai com o seu exército e abate os filisteus, né? E os filisteus recuam, fogem,
E aí Davi volta vitorioso com o seu exército. Os filisteus se reorganizam e chega para o Davi e fala assim: os filisteus estão vindo aí de novo. E aí todos os soldados já preparados para sair, quando Davi fala: não vamos perguntar primeiro do Senhor. Não, Davi não precisa nem perguntar, vai ser do mesmo jeito que foi a primeira vez. Não. E quando ele ora ao Senhor, ele fala: Senhor, devo sair novamente contra os filisteus? O Senhor responde para ele: não. Opa, o que mudou? Porque agora não é você. Quando, Davi, você ouvir barulho de exército sobre a copa das amoreiras, é o meu exército. Aí você sai, porque assim você vencerá. Tem coisas que é para a gente ir, e Deus vai na retaguarda. Tem coisas que é Deus que vai na frente, e nós vamos depois. Tem coisas, meu querido, que nós devemos sempre nos sair realmente, nos dispor a fazer, mas tem coisas que nós precisamos da permissão do Senhor. Com 300 homens, apenas 300 homens, Gideão abraçou a causa de Deus. Agora eu estava até falando com o irmão Adélio no começo do culto. 300 homens, 300 valentes, só 300, né? Só 300 lutariam sabendo que vencendo estariam abençoando 22 mil covardes. Não dá uma régua santa? Peraí, nós 300 aqui, essa igreja, 300 pessoas, nós vamos lutar. E a reboque, nós estamos abençoando 22 mil covardes. Peraí, é justo isso, gente? A igreja nem responde, né? Porque tem o dedo de Deus nesse negócio, né? Imagina 300 homens lutariam sabendo que vencendo estaria abençoando 9.700 de irresponsáveis. Mas mesmo assim, esses 300 foram valentes. Meu irmão, eu não sei que grupo você pertence, mas eu sei que grupo eu faço parte. Eu sei o quanto foi difícil a gente chegar até aqui. Eu sei quantas pessoas passaram pela minha vida. Eu sei que nada que eu venha fazer para abençoar alguém será inútil. Esses 300 iriam ser bênção na vida dos outros 31.700. Eles iriam ser bênção, né? Então, se você pensar em tudo que Deus te abençoou, tudo que a gente vem a fazer para ajudar até os que não merecem, do ponto de vista humano, meu irmão, não cabe a gente. É Deus. Se Deus te abençoou, abençoe alguém. Eu sei o sacrifício de Jesus na cruz não foi apenas pelos poucos que mereciam. Jesus não morreu na cruz, não padeceu, não sofreu pelos poucos que mereciam, mas sobretudo pela maioria que não merecia. Amém? Entre eles eu quero encorajar você hoje a não se acovardar diante das lutas. Amém, irmãos? Eu quero provocar você a buscar Deus em todos os momentos da sua vida. Eu quero lembrar você que midianita existe nos dias de hoje, só que ele está com uma roupagem diferente. Amizades erradas, né? Conceitos errados, perspectivas erradas, convicções equivocadas. Isso muitas vezes tem afastado a gente da presença do Senhor. Isso muitas vezes tem abatido, isso muitas vezes tem feito o povo de Deus empobrecer em todas as áreas, inclusive a espiritual. Então, a minha oração nessa noite é encorajar você a buscar o Senhor em todas as áreas da sua vida, em todos os momentos. Eu quero que você saiba o quanto Deus está, né, na tua vida. Não tem midianita, querido, que vai ficar de pé em nome de Jesus. Apenas eu faço um apelo a você: não seja covarde como os 22 mil, não seja relaxado e irresponsável como os 9.700. Amém? Deus quer fazer muito pela sua vida, pela vida da sua família. Deus quer garantir um futuro abençoado, como garantiu para Israel quando verdadeiramente entendeu quem era Deus, né? E Deus, Ele quer abençoar o seu povo como foi na vida de Gideão. Bem, e eu pergunto só para terminar: o que tem tirado a sua paz?
fazendo com que você tenha que adaptar as coisas na sua vida. Qual é o midianita que tem tirado a sua paz? Qual o problema? Vamos trocar midianita para problema. Qual o problema que tem tirado a sua paz? Entregue ele ao Senhor. Qual tem sido a sua visão em relação a Deus? Qual tem sido a sua relação com Deus? Você tem visto Deus te visitar? Se Deus te chamasse para uma grande obra, um grande projeto, em qual categoria você se encaixaria? Covardes, relaxados, irresponsáveis ou valentes? Então, meu irmão, que Deus nessa noite Ele possa te abençoar, pois afinal de contas nós fazemos parte, todos nós, do mesmo arraial. Amém? E que Deus nos ajude, e que Deus nos fortaleça, e que Deus nos dê graça e nos dê a unção para a gente continuar na presença dEle. Tome muito cuidado com tudo aquilo que você ouve, com tudo aquilo que você vê. Está te sugando muitas vezes, está tomando a sua atenção, está tirando a sua paz, está te enganando, está trazendo em nome de Deus muitas coisas, quando na verdade aquilo não vem de Deus. A nossa igreja, ela é uma igreja